Sabe aquele raio de pessoas que sempre encontram uma forma de te criticar, de contradizer o que você diz, o que você faz, de te diminuir, de te humilhar, falam mal do seu jeito de ser, do seu jeito de fazer as coisas, do seu jeito de se relacionar. São sempre pessoas que estão ali de alguma forma tentando subir no seu calo, né? Crescer em cima de você ou te diminuir mesmo como pessoa, como profissional, ou seja lá o que for. Você já passou por isso? Como é que você lida com isso? Coloca aqui nos comentários. O vídeo de hoje é justamente para a gente falar sobre erros muito comuns que acabam nos prendendo dentro dessas relações com pessoas difíceis, pessoas narcisistas, pessoas que humilham ou que de alguma forma têm essa necessidade de diminuir o outro, humilhar o outro para de alguma forma se sentir bem. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou trazer algumas dicas de como quebrar o ciclo com essas pessoas, aprender de fato a colocar limites, a lidar com isso. O motivo desse vídeo, eu abri uma caixinha lá nos meus stories e uma pessoa perguntou, né? Como lidar com humilhações familiares? E aí eu respondi a caixinha, mas eu fui falar com ela no direct e eu fui perguntar, né? Fala um pouco mais sobre isso, deixa eu entender um pouco mais. E aí ela falou que desde quando ela era criança, ela passa por muitas humilhações. Ela tem algumas condições de saúde e isso acaba que sempre foi um motivo de chacota na família dela. Chacota que eu digo que na verdade é capacitismo, né? Capacitismo é uma discriminação, né, por uma condição de saúde ou por uma deficiência física ou mental de alguma pessoa. E ela diz que atura isso a vida inteira praticamente, já é uma mulher adulta, uma mulher, uma profissional, ela hoje tem família, tem filhos, mas ainda assim, até os dias de hoje, ela vive esse tipo de coisa. E aí eu fui conversando com ela ali, e aí eu queria também trazer aqui, porque eu vejo que esse foi um story que foi muito curtido e comentado, então eu vi que isso tocou em muitas pessoas também. Existem alguns erros que a gente acaba cometendo para a gente manter esse ciclo de violência psicológica, violência verbal que a gente vai sofrendo dessas pessoas. A primeira coisa é entender que algumas pessoas, elas são relações crônicas, ou seja, a gente não escolhe se a gente pode ou não conviver com aquela pessoa. Mais ou menos, a gente pode conviver ou não, mas assim, a gente não escolhe aquela pessoa na nossa vida. Pai, mãe, irmãos, a gente não, avós, a gente não escolhe, a gente não tem o poder de escolher quem é o nosso avô, quem é a nossa mãe, quem é o nosso irmão, não, é a vida que nos dá, né? As outras relações, que em geral são mais fáceis de lidar porque a gente consegue escolher, né, relacionamentos, amizades, relações de trabalho. Eu vejo até que as relações de trabalho elas são mais difíceis, porque muitas pessoas elas passam por humilhações no campo do trabalho, com o chefe, com colegas de trabalho, assédio mesmo, assédio moral, porque elas dependem daquilo, né? Elas têm uma necessidade financeira ali e elas precisam daquele trabalho para se manter. Então a gente vai tentar ver todas essas nuances no vídeo de hoje para ajudar vocês, tá certo? Primeira coisa, queria pedir para vocês colocarem aí nos comentários como que vocês lidam com isso, né? Se essa é uma realidade de vocês hoje. O primeiro erro, e ele é assim fundamental, é quando a gente acaba se deixando entrar naquele jogo psicológico que a pessoa cria. As pessoas, elas precisam crescer o ego delas, elas precisam se sentir maiores ou melhores como pessoa, diminuindo outras pessoas, tá? Então, elas vão te criticar, elas vão criar injúrias, elas vão criar situações para diminuir você de alguma forma, para que elas se sintam maiores. Quando você se permite entrar nesse jogo psicológico dessa pessoa, você fortalece, ou seja, você reforça esse comportamento dela. Você deixa com que ela ganhe essa guerra, essa batalha. E aí, a cada situação dessa, as humilhações, né, as injúrias, as situações, elas vão ficando mais graves. Em geral, elas vão ficando mais graves. Então, o primeiro erro é você se permitir. É você justificar, é você tentar analisar, é você tentar compreender, é você ficar ali tentando também barganhar, negociar com aquela pessoa. Por exemplo, eu atendi há um tempo atrás, na minha mentoria, uma mulher maravilhosa,
um potencial gigantesco na carreira dela, uma pessoa incrível, mas ela vivia com uma situação de autoestima muito baixa porque ela teve uma mãe narcisista. Toda a conquista dessa mulher era um motivo de crítica ou de chacota para essa mãe. Os exemplos dessa situação. Ela era promovida. Aí a mãe vinha e dizia: ah, mas agora você vai ter que trabalhar um monte, você não vai ter tempo para seus filhos. Aí ela comprava um carro. Mãe, comprei um carro. Ela, mas agora você vai ter que trabalhar muito porque você vai ter que pagar IPTU, porque você tem trânsito, tem que ter cuidado para não bater. Enfim, ela sempre criava situações para diminuir aquela conquista, ou então para, de alguma forma, trazer sentimento de culpa ou de preocupação naquele momento em que a filha estava celebrando, estava feliz. O erro dela era tentar se justificar. Então ela ficava dizendo: não, mas o carro é econômico, não, mas essa promoção vai ser boa para mim, vai me trazer oportunidades. Enfim, ela tentava ali barganhar, negociar e convencer a mãe de que o que ela tinha feito era bom, de que ela era suficiente enquanto pessoa, enquanto profissional. E esse é um erro, por quê? Porque nunca seria suficiente. Ela tentava, de alguma forma, provar o valor dela para aquela mãe, mas aquela mãe não estava disposta a ver isso, reconhecer isso. Então, esse é um erro justamente porque cansa, porque desgasta, e aí sabe o que foi que aconteceu? Ela parou de justificar. Ela entendeu que nunca seria suficiente para a mãe e ela parou de ir atrás, de se provar. E quando cessou, quando ela parou de se justificar, a mãe também perdeu o interesse de ficar ali tentando diminuir ela. É duro. É duro porque muitas vezes a gente quer da nossa mãe esse reconhecimento, mas a gente precisa entender também, quando se torna adultas, quando nos tornamos adultas, a gente precisa entender que às vezes elas não querem, não estão dispostas a isso. E é muito mais fácil para você soltar isso, cuidar da sua vida, parar de esperar dessa pessoa esse reconhecimento e viver a sua vida. Vai ser muito mais leve para você. Não saia desse ciclo. Não se permita mais. Não é você se tornar fria, mas é não se permitir mais. Tu vença essa batalha te fazendo se sentir mal. Segundo erro fatal, acreditar que a pessoa vai mudar se você fizer mais. No lugar de você ficar tentando mudar o outro, querer convencer o outro para não tratar você assim, querer ensinar o outro a te tratar com respeito, mude a sua abordagem. Se você já tentou conversar, se você já falou que isso te machuca, se você já esbravejou, se já fez todas as possibilidades possíveis para tentar colocar ali um limite, não funciona, essa pessoa não quer aprender a te tratar bem, não fique tentando entender, não fique tentando ensinar, você vai só se desgastar cada vez mais. No lugar de você ficar tentando, olha, não é assim, você precisa entender o meu jeito, você precisa entender como eu faço. Não. Ela falou alguma coisa, você diz, olha, não concordo com você, mas eu também não quero falar sobre isso, muda de assunto, sai do ambiente, para de falar, se afasta. Então, mude a sua abordagem e se blinde. Coloque mesmo como se fosse uma blindagem. Não deixe que a negatividade da pessoa te atinja. É muito provável que ela fique tipo, hã? Como assim? O que aconteceu? Ela não vai ficar tentando aqui? Ela não vai nutrir essa discussão? Não. Saia. Ponto número 3. Você só vai conseguir colocar limites para essas pessoas difíceis quando você conseguir reconhecer o seu valor e trabalhar sua autoestima. Uma pessoa que não tem autoestima, dificilmente ela vai conseguir colocar limites. Ela vai, inclusive, ter dificuldade de reconhecer quais são os limites dela. Então, observa quais são as humilhações, quais são as críticas, quais são as coisas que essas pessoas difíceis falam para você e para pensar. Tem uma parte sua que concorda com isso? Tem uma parte sua que internamente fala, não, é verdade? Tem uma parte sua que fica realmente afetada com uma crítica sobre o seu corpo, sobre o seu jeito de ser, sobre a sua forma de lidar com as coisas? Se sim, é seu dever ressignificar isso. Porque enquanto, consciente ou inconscientemente, você concordar com essas pessoas, você não vai conseguir tirar elas da sua vida.
E eu sei que é muito difícil porque muitas vezes são justamente esses familiares, essas relações crônicas que colocam na nossa cabeça, desde a nossa infância, essa baixa autoestima. Esses pensamentos negativos sobre nós. De que você é feia, de que você não é capaz, de que você nunca vai ser ninguém na vida, de que você não vai conseguir ter dinheiro, ter sucesso, ter um casamento, enfim, seja lá o que for. Importantíssimo, extremamente urgente que você olhe para isso, você ressignifique essas crenças, que você mude essa autoestima, que você fortaleça dentro de você que você é sim capaz, que você é sim uma boa pessoa, alguém capaz de construir sucesso, de construir dinheiro, de construir amor. Porque enquanto você não fortalecer sua autoestima, você não vai conseguir colocar esses limites. Percebe? E aí a gente vai pro ponto 4, que é saiba colocar limites de forma assertiva. De forma assertiva. Não é de forma explosiva, não é agindo de uma maneira que depois você se arrependa. Não responda na mesma moeda. Nossa, isso é assim o mais difícil de todos. E eu sei porque eu também já agi muito assim. Agiu comigo de uma forma, você vai receber da mesma forma, ou então pior. Então a pessoa te humilha, você vai lá e humilha de novo. A pessoa fala mal de você, critica você, você vai lá e critica ela também. Não, corte isso, mude a sua postura interna. Saiba colocar limites de forma assertiva, sem se rebaixar aquele lugar daquela pessoa. E o pior de você explodir, ou então falar coisas que você vai se arrepender depois, é porque justamente você perde a razão. Então, por exemplo, tá numa situação como essa, a pessoa fala com você de forma desagradável, as coisas estão esquentando ali, solta um, olha, não quero mais falar com você nesse tom. Eu não vou lidar com você enquanto você não se acalmar. Então, quando você diz, eu não vou continuar essa conversa nesse tom. Tá sentindo? Sente o poder. É isso, sabe? Então, assim, não se rebaixe. Não se rebaixe. Não responda na mesma moeda, não entre no lugar de xingar também, de humilhar também, porque daí você perde toda a sua razão. E o importante não é como a pessoa vai te ver, o importante é como você fica com você. Se depois ela estiver disposta a conversar de forma madura, adulta, aí você avalia se vale a pena ou não. E mais uma vez, não é fácil lidar com pessoas difíceis. Principalmente se essa pessoa está dentro da sua casa, está lá no seu local de trabalho, é realmente complicado. É chato, é desagradável, mas se é possível. É sim possível e eu tenho certeza que você vai conseguir. Coloca aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se mudou uma chave, se te gerou um insight, uma reflexão. E se você quer saber de feridas emocionais que podem estar impactando ou até dominando mesmo a sua forma de se relacionar, existe um teste gratuito disponível aqui na descrição ou no comentário fixado. Você vai fazer e logo você já vai receber um diagnóstico com um insight valiosíssimo que com certeza vai te ajudar a se relacionar melhor. Com você, com os outros, com o mundo. Eu sou Rosa Marques, foi um prazer estar aqui com você e se fizer sentido, compartilhe esse vídeo com alguém que também está precisando dessa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo.